Big Curiosidades apresenta 10 lanches proibidos que você não sabia. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. O que vem para salvar o dia? Um lanche. Mas, o que acontece se o petisco que você procura acaba sendo um fruto proibido? Neste vídeo, você vai ver uma lista de lanches saborosos, salgados e doces, que foram proibidos sem cerimônia em vários locais. Para descobrir o porquê, assista ao vídeo até o fim. Primeiro, pipoca. Parece loucura pensar em assistir um filme na tela grande sem a trilha sonora constante de gente mastigando pipoca, mas, a certa altura o lanche foi proibido nos cinemas. Quando os cinemas foram inaugurados, eles exibiam filmes mudos, o que exigia um nível mais alto de alfabetização, e atraíam públicos mais sofisticados, que muitas vezes se vestiam e se comportavam como se estivessem indo a um teatro tradicional. As próprias salas de cinema refletiam isso, com móveis caros, incluindo tapetes felpudos nos quais os proprietários não queriam comida, daí a proibição da pipoca. Com a invenção dos talkies, um filme de cinema com fala e som, a cultura de ir ao cinema mudou, assim como os próprios cinemas. Os proprietários perceberam que poderiam ter um lucro maior vendendo pipoca em seus saguões. Segundo, pizza. Pizza é um lanche, que pode ser uma refeição. Para os residentes de San Vitaliano, uma pequena cidade na Itália, tornou-se um problema. Em 2015, a pequena cidade estava sendo sufocada pela poluição, em níveis vistos com mais frequência nas grandes cidades. O surpreendente culpado foram os fornos a lenha usados para queimar pizzas. As empresas da cidade foram proibidas de usar os fornos, a menos que tivessem um filtro especial. Os fabricantes de pizza em San Vitaliano ficaram muito irritados, alegando que suas tortas não eram culpadas pela poluição do ar. Eles afirmam que o Monte Vesúvio possui um vulcão em grande parte adormecido, que poderiam ser o culpado pela poluição. O vulcão fica a menos de 32 quilômetros de San Vitaliano, então é possível que eles tivessem razão. Terceiro, refrigerante. Na verdade, foi devido à proibição desse lanche que o outro ganhou fama, o refrigerante. No final de 1800 no início de 1900, as leis azuis, ou leis dominicais, foram aprovadas em muitos estados. As leis azuis são de natureza religiosa e restringem tudo o que possa ser considerado agradável o suficiente para ser pecaminoso. A venda de bebidas alcoólicas aos domingos era importante, mas outra era a proibição de tomar refrigerantes no sábado. Provavelmente tem algo a ver com os jovens que se reúnem nas lojas de refrigerantes. Essas lanchonetes lidavam com carros alegóricos de cervejas e refrigerantes de sorvete, que eram feitos com uma base de refrigerante e sorvete flutuando no topo. De repente, os donos da loja precisaram de um novo mimo legal para vender aos domingos, então trocaram o refrigerante por xarope e o domingo de sorvete nasceu. Quarto, milkshake. A maioria das proibições de lanches nesta lista são de origem norte-americana, mas esta é um pouco diferente em mais de um aspecto. A polícia ordenou que um McDonald's específico em Edimburgo, na Escócia, parasse de vender milkshake por um dia. Isso ocorreu devido à localização deles, já que a lanchonete ficava perto do local de um evento que contou com a presença do ativista do Brexit Nigel Farage. Os manifestantes costumam atacar pessoas com as quais não concordam. Tornou-se um movimento completo depois que um vídeo de 2019 retratando um indivíduo jogando um milkshake do McDonald's em Tommy Robinson, um ativista político britânico, se tornou viral. Mais ataques de milkshake direcionados assustaram os policiais, terminando no restaurante perto do evento Farage, pendurando uma placa na porta que dizia: "Não venderemos milkshake ou sorvetes esta noite." Isso se deve a um pedido da polícia devido aos eventos recentes. Quinto, cupcake. Já houve um lanche mais alegre do que um cupcake, especialmente um cupcake de aniversário, coberto com glacê e granulado? Talvez não, mas isso não impediu a North Shore Elementary School de proibi-los em 2016. Um bilhete foi enviado para a casa dos pais que tornaram trazer cupcake para aniversários ou outras ocasiões especiais ou eventos. Na verdade, o diretor Brandon Pratt agia como a polícia alimentar para qualquer coisa que as crianças trouxessem de casa, insistindo que a comida atendesse às normas rígidas de calorias, sódio, açúcar e gordura. Ao defender suas regras, além de preocupações com a saúde, Pratt citou um incidente traumatizante em seu primeiro ano no cargo, onde um aluno comeu um doce e entrou em choque anafilático devido a uma alergia. A cultura da escola mudou um pouco desde que as diretrizes foram implementadas. Sexto, chocolate Cadbury britânico.
Muitos devotos do chocolate Cadbury ficaram perplexos quando compram o lanche nos Estados Unidos, observando que o sabor é marcadamente diferente das verdadeiras barras britânicas da Cadbury, com as quais estão familiarizados. Essas pessoas não estão imaginando coisas. A gigante do chocolate Hershey possui os direitos de fazer e comercializar as barras Cadbury nos Estados Unidos, mas usa uma receita diferente daquela do outro lado do lago. O principal desvio é o primeiro ingrediente, leite na versão britânica, açúcar na americana. O chocolate inglês também possui maior teor de gordura e não contém conservantes. A Hershey's proíbe a venda do chocolate britânico Cadbury nos Estados Unidos e é agressivo na defesa de seu território, até mesmo processando pequenas lojas que tentam se safar com a venda do produto importado. Embora a Hershey não seja uma agência reguladora, ela se reserva o direito de reprimir seus acordos de licenciamento. Sétimo, batatas fritas. Em uma mudança que imediatamente se tornou um grampo de conversas de Didis no Drive Time e piadas noturnas, o Rape Bobne, presidente do Comitê de Administração da Câmara dos Representantes, baniu não um lanche em si, mas seu nome. Batatas fritas francesas não deviam ser vendidas ou consumidas na cafeteria da House, mas batatas fritas Freedom eram boas. Isso, por razões simbólicas e políticas, já que a França se recusou a apoiar uma guerra no Iraque após o 11 de setembro, e Ney sentiu que comer batatas fritas francesas não era americano. Por mais ridículo que pareça, ele tinha precedentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, nomes alemães eram proibidos nos Estados Unidos, incluindo chucrute, rebatizado de Repolho da Liberdade, e sarampo alemão Sarampo da Liberdade. Claro, naquela época. Oitavo, achocolatado. No final de 2019, o Tempe Elementary School District, no Arizona, proibiu um lanche aparentemente inocente em seus refeitórios, leite com chocolate. Ao fazer isso, eles se juntaram a Washington, Rochester e New York, Minnesota e São Francisco, que já haviam proibido o tratamento. No caso de Tempe, a proibição fazia parte de uma iniciativa maior para reduzir a quantidade de açúcares adicionados e xarope de milho com alto teor de frutose consumidos pelos alunos. Embora a proibição do leite com chocolate do Arizona não tenha recebido nenhuma reclamação substancial por parte dos pais ou alunos, a situação era muito diferente para o Departamento de Educação da cidade de Nova York, também ponderando uma decisão contra produtos lácteos aromatizados na época. Vários congressistas de Nova York expressaram preocupação de que a proibição prejudicaria os produtores de leite. Nono, ovos Kinder. Ferraro, uma marca italiana, é a fabricante de um famoso lanche oficialmente chamado de Kinder Surprise, mas mais chamado como Kinder Eggs. Os ovos Kinder originais eram feitos de uma casca de chocolate ao leite e creme, dentro da qual há um recipiente de plástico. Dentro está um pequeno brinquedo, que geralmente vem em várias peças que requerem montagem. As crianças adoram a combinação única de doces e brinquedos, enquanto os colecionadores adultos podem descartar o chocolate e ficar com o brinquedo. Mas a FDA, Food, Drug and Cosmetics Administration, dos Estados Unidos ficou decididamente impressionada. Embora os ovos Kinder fossem permitidos para importação no México e no Canadá, eles foram proibidos nos Estados Unidos. Por quê? Porque é ilegal que o doce contenha um objeto não nutritivo, neste caso, um brinquedo. As regras estipulam ainda que a venda de qualquer doce que contém um brinquedo ou bijuteria é proibida devido a preocupações com o risco de asfixia. Porém, em meados de 2017, o Kinder Joy já estava disponível nos Estados Unidos, já que esse produto embala o chocolate e as surpresas separadamente. Flaming Hot Cheetos. Os Cheetos têm sido uma lancheira para muitas crianças desde que foram introduzidos, há mais de meio século, mas foi na década de 1990 que a variedade Flaming Hot estaria nas cafeterias. Embora inegavelmente saboroso, o lanche picante popular foi proibido em vários distritos escolares no Novo México, Califórnia e Illinois por causa de sua falta de valor nutricional e por causa de um efeito colateral não intencional que pode ter deixado os pais em pânico. Por causa de uma grande quantidade de corante vermelho nos Cheetos, eles transformam as fezes daqueles que comem grandes quantidades em uma cor vermelha ou laranja perturbadora, causando idas desnecessárias ao pronto-socorro de cuidadores enlouquecidos que acreditaram que existe uma emergência médica genuína. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal.